Pessoal, obstrução do PL na Câmara dos Deputados está deixando nossos amigos da canhota malucos. Eles estão estressados. Eu vou trazer para vocês algumas falas da Comissão de Educação que já foi presidida por Nicolas Ferreira. Inclusive, teve seu nome citado ali, deu uma confusão, uma treta envolvendo o nome do Nicolas e que eu vou trazer para vocês o porquê esse deputado petista aí tem um certo dodói com o Nicolas, né? O Nicolas já deu muita lapada nele. Bom, a gente vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora. Lembrando que essa obstrução está sendo feita por conta do PL da anistia. E a canhota tá maluca com isso. Bom, faz o seguinte, curte, comenta, compartilha muito esse vídeo nos principais grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Te inscreve no canal que essa semana promete, tem muito vídeo chegando por aqui. Vem pra tela, gente, vem pra tela, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. Ah, eu esqueci de falar, fica até o final que vai ter uma lapada que o Nicolas deu no deputado que tá indignado com ele aí na Comissão de Educação. E vocês vão entender o porquê que ele carrega esse ranço do Nicolas. Fiquem até o final. Senhor presidente, bom dia a todos e todas, um bom dia especial aí à comissão do PL 2531 que está aqui presente hoje mais uma vez, mas eu pedi uso a palavra só para deixar uma coisa muito clara. O acordo... A todos, ele também se esqueceu, tá? E ele tá carregando aqui um dizer, né, no paletó, sem anistia. Antes era Glauber Fica, agora mudou para sem anistia. O que fizemos ali na reunião de coordenadores não tem nenhuma relação com nós concordarmos com esse pedido absurdo de anistia que está colocado e que está pautando, que está paralisando os nossos trabalhos hoje. Tem a ver com nós precisamos votar os requerimentos e os requerimentos precisariam ser votados e seriam votados vencendo a obstrução. Há uma série de outras coisas acontecendo na casa, a presença de ministros, a CCJ com a votação do recurso da cassação do Glauber, etc. E, portanto, para que a gente pudesse votar os requerimentos e estar, né, nesses outros elementos, nós topamos a questão. Agora, não tem nenhum acordar, votamos porque reconhecemos que a anistia é justa. Justa, uma pinóia. Gente que tentou articular um golpe de Estado no Brasil, que tentou ameaçar matar o presidente da República, o vice, o ministro do Supremo Tribunal Federal. A lógica, inclusive, de desestabilizar o regime. Estão dizendo que é só porque pichou a estátua. Foram orquestradamente tentando desestabilizar o regime democrático brasileiro e instalar uma ditadura que o ex-presidente Bolsonaro ficava clamando o tempo inteiro, sempre elogiando. E agora sequer essa galera que tá aqui no Congresso assume sua responsabilidade de ter manipulado aquelas pessoas e largado elas de mão, porque eu me lembro aqui em 2023 todo mundo dizendo não foi nada, foi coisa da esquerda. Aí queria uma CPI, a CPI disse aí, agora a CPI não vale, agora é anistia. Ficam girando em torno de uma não pauta e paralisando o Congresso Nacional. Ah, faça-me um favor. Já avisei na reunião de coordenação. Se no dia 14 continuar a obstrução, vamos enfrentar a obstrução, vamos ganhar no voto, porque vocês são minoria, inclusive na sociedade hoje, sem anistia pra golpista. Obrigada, presidente. Olha, não dá mais pra gente parar os trabalhos da Câmara dos Deputados em nome de uma anistia de quem cometeu atos antidemocráticos contra esse país. Já dizia minha avó, quem não deve, não teme. Se não deve, vamos enfrentar a justiça, o devido processo legal, responder com provas a tal inocência que eles dizem que tem. Agora, paralisar os trabalhos da Câmara dos Deputados é uma responsabilidade muito grande com o Brasil. Nós temos aqui na pauta projetos importantes para a educação brasileira, mas a bancada do PL, a bancada Bolsonaro, está atrapalhando e não deixando esses projetos avançarem nessa casa. Senhor presidente, deputado Tarcísio já deixou claro aqui que nós aceitamos votar o acordo, inclusive sugerido pelo senhor, porque quer dar uma produtividade a essa comissão. Nada a ver, né, com qualquer tipo de acordo com a ultradireita aqui, que quer está obstruindo os trabalhos. Aliás, eles tentaram obstruir a democracia e agora quer obstruir o país, porque quer paralisar os serviços, os trabalhos aqui no Congresso. Só para lembrar, senhor presidente, muita gente às vezes não se ateve ao seguinte detalhe, entre aspas. O PL de anistia é de 24 de novembro de 2022. Logo depois da eleição do presidente Lula e do vice Alckmin. Estava tudo tramado. Eles planejavam, né, o quebra-quebra e o golpe, mas antes disso tiraram o salva-conduto. Então, na verdade, o que eles querem, o PL da anistia é um habeas corpus preventivo para dar o golpe. É isso que eles quiseram, porque o PL da anistia, repito, é de 24 de novembro de 2022. Então, eles apresentaram o PL e depois entraram com tudo, né, no quebra-quebra e no golpe. Vou fazer rapidamente aqui um resgate da cronologia. No dia 12 de dezembro, eu estava em Brasília. Agora eles chegam solicitando anistia para continuar praticando seus crimes. Aliás, o chefe deles, já por 3 vezes, já teve anistia. Nos anos 70, foi expulso do exército porque tentou explodir uma bomba. Teve anistia.
Depois passou pela CPI da Covid, que devia ter sido punido, também teve anistia. E agora pede anistia. Não tem perdão para crimes contra a democracia, senhor presidente. Há uma unanimidade em relação a esse projeto, mas eu não consegui que ele fosse aprovado no ano passado, embora tenha solicitado por diversas vezes ao ex-presidente, o Nicolas Ferreira, que é do meu estado, mas não sei por que cargas d'água, aliás sei, preferiu optar de não colocar esse projeto em votação, porque os projetos aqui, as discussões, elas eram mais discussões se havia gay na escola, se não havia, se a escola tinha que ter militar ou não, se tinha banheiro unissex ou não, as discussões ficavam ao redor disso, ao invés de serem discussões mais profícuas, né, para a educação pública. Então esse, por exemplo, que é uma questão muito importante, acabou ele não colocando, mas eu tenho certeza que Vossa Excelência já me disse que na próxima reunião ele entrará e eu já peço apoio aos deputados. E em relação a essa obstrução, eu apenas lamento, né, porque ontem nós tivemos que vencer uma obstrução e vencemos, porque era a obstrução da cultura. Eu achei que era até piada pronta, que é os deputados da segurança pública obstruindo a cultura. É hilariante, né? Eu não sei se eles ainda pensam se vivemos num regime militar onde a cultura tinha que ser censurada. Músicas de Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil, Milton Nascimento, oh meu Deus, saudades, né? E elas tinham que ter, inclusive, o nome do autor da música ou da poesia, com outro nome, pseudônimo, porque senão os ditadores não deixavam. Então era a repressão impedindo a cultura de se manifestar, ou obstruindo a cultura na época da ditadura. E ontem nós vimos os deputados da segurança pública obstruindo a cultura. Hoje estão obstruindo também a educação. Também me parece algo do passado, né? A segurança pública tentando obstruir a educação pública, a educação que é fundamental para formar cidadãos. Mas é próprio de quem não gosta de Paulo Freire, então esse tipo de obstrução a gente está acostumado a enfrentar na vida. E enfrentá-la aqui na comissão também é fácil. Então eu queria dizer que aprovamos os requerimentos. A questão da anistia golpista já morreu, isso não vai existir. Aliás, o que existe agora são projetos para ampliar a pena daqueles que chefiaram, tentaram chefiar o golpe, chefiaram a tentativa de golpe. Eu mesmo tenho um projeto, que eu espero que ele ande agora, está parado na mesa do presidente Hugo Mota, o Arthur Lira não colocou para andar, presidente, mas é um projeto importante. Ele passa inelegibilidade para casos de financiamento de golpe e para casos de articulação e chefia de golpe para 21 anos de inelegibilidade, que é o tempo que durou a ditadura militar, para que se tenha o exemplo, para que não mais se tente golpe no Brasil. E tem um projeto enviado pelo governo também, ainda em 2023, que é o chamado Pacote da Democracia, que vai instituir no Código Penal os crimes de tentativa de golpe, os crimes de chefia de golpe, de financiamento de golpe, que também estão parados. Esses projetos precisam ir à frente. E me parece que agora, no Senado, o presidente Davi Alcolumbre já está articulando um projeto que exatamente vai tratar daqueles que buscaram essa tentativa de golpe, que ainda não estão no Código Penal, para que possa estar. Então é preciso avançar na punição a quem tenta golpe. Eu fico aqui estarrecido, porque o ano passado nós tivemos aqui na comissão, o deputado vem a esta comissão, ele não fazia parte, o ano passado não estava presente, ou, de fato, ele mente de forma descarada aqui em desqualificar o presidente Nicolas, né? Porque foi o mais democrático possível. Quando ele disse que essa comissão não trabalhou, então ele está desqualificando todos os participantes. E aí eu fico estarrecido com a omissão dos colegas parlamentares, inclusive da extrema esquerda, que não se pronunciam, porque se ele desqualifica dessa forma, não está desqualificando o presidente Nicolas, porque, mais uma vez, eu digo que foi o mais democrático possível. Na verdade, faltou muito mais projetos aqui apresentados pela extrema esquerda do que projetos nossos da direita, inclusive era uma reclamação nossa, né? E agora aparece o deputado dessa forma aí, descarada, desqualificando o trabalho do presidente de toda a comissão, um ano de trabalho aí, ele jogando na lata do lixo, e os colegas aí sendo cúmplices aí dessa mentira. Sobre o projeto da anistia ter morrido, na verdade o que tem morrido, infelizmente, morreu é a democracia no nosso país. Agora estávamos ali testemunhando o líder do maior partido do Brasil ser intimado pelo ministro Flávio Dino, que é o líder do governo do PT no STF, que se tornou puxadinho do PT, né? E aí o ministro sai daqui e vai fazer política lá no STF. Se era para fazer política, tivesse ficado no Senado Federal, não tivesse ido para o STF. Infelizmente, envergonha a Suprema Corte, que era para ser uma corte para defender a Constituição, infelizmente tem atacado. E quando o ministro Flávio Dino e outros ministros atacam a Constituição, não respeitando o artigo 53, que é muito claro lá, no seu parágrafo 6º, ele não está atacando o líder Sóstenes, ele não está atacando o deputado. Ele não está atacando apenas os 503 deputados, mas ele está atacando a democracia. E é incrível a omissão. A Bíblia diz que o pecado da omissão é tão grave quanto o pecado da ação. E a gente tem visto a omissão por parte de deputados aqui nessa casa, infelizmente, diante desses ataques, por parte dos ministros do STF, que têm deixado essa casa legislativa, esse poder,
que de fato é o poder que representa a vontade popular. A Constituição diz que todo poder emana do povo, representado de forma legítima por nós, parlamentares, deputados e senadores, e não representados por ministros do STF. Se o cara quer fazer política, deixa a toga e venha fazer política aqui dentro dessa casa. E uma boa parte, infelizmente, tem se omitido. Sobre o PL da anistia, mais uma vez, infelizmente, a gente tem visto a democracia ser desrespeitada. 264 deputados, senhor presidente, assinaram a urgência do pedido, o pedido de urgência do PL da anistia. Infelizmente, o senhor presidente, Hugo Mota, em quem votei acreditando que ele iria honrar um acordo, ele se comprometeu e espero, ainda é tempo, do presidente Hugo Mota, ao qual eu respeito muito, que ele possa honrar o acordo feito com o Partido Liberal, que ele possa, de fato, pautar o PL da anistia que trará justiça ao nosso país. Vocês falam em voto. E vocês tentaram dar o golpe de deslegitimar o voto soberano e popular do povo brasileiro. Que discurso é esse? Que narrativa é essa? Que narrativa é essa? E sabe o que vocês estão preocupados com a anistia? Se 10, 14, 15, 16 anos, os lá de baixo que foram condenados, é porque agora os que promoveram, o alto escalão, os generais, o presidente artífice do benefício do golpe, poderá ser 28 anos, 30 e poucos anos. Que narrativa é essa? Estado democrático de direito quando vocês tentaram destruí-lo? Voto soberano e popular quando vocês deslegitimaram os votos que elegeram o presidente da República porque não foi o de vocês? Que discurso é esse? Que narrativa é essa? Que anistia é essa? Anistia como ponto de partida à democracia ou ditadura? E pegar parâmetros históricos de outros contextos históricos para legitimar a possibilidade de golpe, de assassinato e destruição do voto soberano e popular? Pelo amor de Deus, os votos de vocês não questionam. O voto do Jorginho Melo, do meu governador, não questionam. Do senador Seif, vocês não questionam. Mas o voto do presidente da República que vocês perderam, vocês questionam. Ah, que coerência. Que discurso é esse? Que construção de narrativa é essa? Por isso que vocês estão nessa ofensiva. Tem que legitimar o judiciário que está garantindo o Estado Democrático de Direito que vocês tentaram destruir. Tem que empoderar o parlamento para defender o Estado Democrático de Direito e não legitimar a anistia para quem quer destruir a democracia. Essa é a incoerência dessa narrativa construída aqui no dia de hoje e fazer obstrução para que democraticamente destrua a democracia. E vou responder novamente com base na história. Eu queria retratar que nunca a esquerda trabalhou pela democracia, e sim por uma ditadura do proletariado. O próprio Fernando Gabeira reconhece isso. E agora vamos voltar ao início dos atos terroristas no Brasil durante o regime militar. Quero dizer que eu fui chefe do serviço militar em São Paulo e convocava jovens, inclusive todos os deputados com 18 anos se apresentam para concorrer à lei do serviço militar com 18 anos. Mas não existe lei que mande alguém passar a ser terrorista e comandar e fazer atos terroristas. Eles fazem por vontade própria. Voltando ao primeiro ato terrorista, ele aconteceu 25 de julho de 1966, no governo Castelo Branco, tentando matar o Costa e Silva. Um detalhe, eu conheci o general Silvio Ferreira da Silva, que perdeu os 4 dedos na bomba colocada, que foi colocada no aeroporto de Guararapes por um padre português que planejou aquele atentado. E a gente não fala disso. Esse padre é professor na Universidade de Coimbra. E todos que fizeram o atentado foram anistiados e ganham pensão de 17, nós já pagamos 17 bilhões para anistiados. Então houve sim um início pela guerrilha em 25 de julho de 66, muito antes do AI-5. Muito antes. O primeiro ato foi da esquerda, e isso não é lembrado aqui, e eu conheci a pessoa que perdeu 4 dedos. Então vamos voltar e ser realmente defender as coisas com fundamentação e não com narrativa. Obrigado. Bom, gente, prestes a acabar a reunião, um deputado petista pede a palavra do tempo de liderança do PT para falar e acaba citando o Nicolas Ferreira por conta de um tweet que ele fez. Nicolas indignado por conta da condenação feita com a Débora do Batom. Pois bem, ele acabou escrevendo a seguinte mensagem na internet e que foi utilizada de uma forma bem tirada do contexto aqui pelo petista, e eu vou trazer para vocês porque o petista tem esse dodói com o Nicolas. A mensagem do Nicolas foi a seguinte: a Débora acaba de ser condenada a 14 anos de prisão por pichar uma estátua com batom. O Brasil é dominado por canalhas. A solução é esperar um presidente dissolver essa corte política, convocar concurso público e eleger novos ministros. Até lá não tem o que fazer. As instituições do Brasil estão corrompidas. Não tem como esperar de nenhuma delas a solução. Isso inclui o Congresso onde trabalho. Enquanto isso é não desistir. Quem durar mais vence. Pois é, gente. E o petista acabou, né, de uma forma, como já é comum da esquerda, distorcendo o contexto das palavras do Nicolas e falando sobre ele. E vejam por que ele tem esse dodói com o Nicolas.
Eu já estava dando por terminada a nossa reunião do acordo feito, mas quando alguém tenta justificar a ditadura militar, nós não podemos deixar que isso passe em branco. E a relação da defesa com a ditadura militar, que foram anos e anos de tortura, como dizia e disse Ulisses Guimarães, eu tenho nojo da ditadura. E quem não se lembra de Bolsonaro, do seu filho primeiro, Eduardo Bolsonaro, e agora o ex-presidente dessa comissão, Nicolas, que diz que vai fechar o Supremo de novo. Eduardo Bolsonaro já disse que fecharia com um jipe, 2 soldados do Exército e um cabo. E com isso o Supremo seria fechado e, evidentemente, o Parlamento também. São, na verdade, mentores e oradores e, na verdade, propagadores, né, daquilo que a gente chama de hipocrisia. Hipocrisia. Esta é a marca da extrema-direita. Mas agora eu estou entendendo tudo que está acontecendo aqui. Na verdade, está acabando a tinta da presidência atual da Comissão de Educação. E quando a tinta está acabando, o desespero também aparece. E aí é preciso discutir mentiras e ódios para tentar esconder o fracasso que foi este ano aqui na comissão. Um fracasso onde predomina pautas de conteúdo, como estamos vendo aqui, ideologicamente de extrema-direita, distorcidos da realidade dos fatos, apenas para aplicar política de ódios. Olha, e esses problemas, não vim dizer que você é da esquerda, não. Vocês têm um deputado que ele raspava o ano, sou candidato agora lá em Fortaleza, para mostrar como é que isso devia ser feito. Isso era recente. Eu falei anos, não falei outra palavra que o outro gritou, não. Aliás, o outro sumiu também, disse que o Pedro tinha sumido. Cadê ele? Cadê o gado? Voltou, pois é, foi lá, voltou, mas sumiu para não escutar, né? Depois fala e vai. Pois bem, além disso, pessoal, eu quero terminar. Fica nervosa não, deputada. Você já tem que ter nervos com o Supremo Tribunal Federal, devido ao seu inserção no procedimento de golpe, reuniões secretas com pessoas que propunham golpe. Já tem outro problema, para não ficar criando problema aqui. Perseguição a eleitores negros, já tem outros problemas. Agora, eu queria terminar dizendo o seguinte, qual a avaliação que nós temos que fazer desse período histórico? O Lula, por exemplo, está comemorando hoje... Está discutindo com o Carlos Lula André. está comemorando hoje... Está nervosa? Eu não estou tratando de falta de educação? Então vamos lá. O presidente... Depois de 4 anos terríveis de bolsonarismo, que aliás foi o único presidente da República que conseguiu perder a eleição no cargo que está. Então, realmente demonstra que com a dinheirama que gastou, ainda perdeu a eleição. Façam uma avaliação mais concisa e mais desse processo. Esse ano foram aprovados mais de 61 projetos de lei nessa comissão. O senhor não deve saber disso, que é a segunda vez eu acho que eu te vejo aqui, é um turista. Pelo contrário, o pior secretário de Educação do seu estado foi da Macaé, inclusive. Não somos nós, temos um ministro tarado, engraçado que o senhor não falou nada a respeito disso. E eu acho que quem passa vergonha que é o senhor. O senhor teve menos votos do que os 2 candidatos a vereadores que eu apoiei. Então, se o senhor quer vir aqui para poder ficar fazendo tumulto, ficar atacando o presidente, o senhor também escuta. Próximo, por gentileza. Nós temos que tocar a educação aqui. Vamos lá, por gentileza. Eu não vou abrir o microfone. O senhor é o presidente, não você. Podemos passar para o item 14, em virtude de compromisso do relator? Podemos? Para proferir o parecer, conceda a palavra ao relator, deputado pastor Marco Feliciano, com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Bate abrir o microfone. Por que você respondeu? Você não tinha direito de responder? Por gentileza, você não tinha direito de resposta. Eu tenho direito de resposta. Não, não tem, do jeito que você fez, citado não. Então você pede Olha só, eu corto de novo a sua palavra. Olha que incrível, eu sou presidente. Por gentileza, a palavra com o pastor Marco Feliciano com a palavra. E garanto, se acalme, deputado. O senhor está vermelho e muito estressado. Se acalme. O senhor está vermelho e muito estressado. Por gentileza, passo a palavra para o deputado Marco Feliciano, por gentileza. Senhor presidente, eu peço autorização para ir direto ao voto. Concedido, deputado. Gente, o Nicolas acabou com o deputado esquerdista. Gente, tá de sacanagem. Olha só o que o Nicolas falou. Cara, não teve nem mais votos do que os meus 2 vereadores que eu apoiei lá em Belo Horizonte. Nossa senhora. Imagina. Bom, então tá aí, pessoal. Vocês acabaram de ver agora um trechinho de quando o Nicolas Ferreira era presidente da comissão e simplesmente acabou com o petista ali. Lembrando que os 2 são de Minas Gerais e o Nicolas teve quase que 1,5 milhão de votos lá. Foi 1.492.000, enquanto o deputado Rogério Corrêa teve 185 mil votos. Então olha a discrepância, né? O Nicolas acabou com ele. E agora só restam as narrativas. Bom, curtam, comenta, compartilha muito esse vídeo. Fiquem ligados no canal que logo mais a gente tá de volta.